Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando para compartilhar algumas passagens que mencionam a mensagem, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Eu vou iniciar falando sobre a mensagem de Jesus. Quem é Jesus e o que ele fez por nós? Jesus, ele é o Filho eterno de Deus que veio em carne, né? E nasceu de uma virgem em uma família simples e viveu uma vida perfeita. Deus, ele desceu em carne como homem e escolheu uma época simples, em que tinha perseguições, em que não tinham as melhores condições de vida, não escolheu o melhor lugar, o melhor ambiente. Deus é perfeito em tudo. E Jesus, por que ele veio? Jesus, ele veio pregar as boas novas para proclamar liberdade aos presos, né? Para recuperação de vistas aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar a era da graça. Jesus veio para cumprir todas as profecias a respeito do Messias, como nos conta Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, por isso ele era o sacrifício perfeito, né, para pagamento e remissão dos nossos pecados. Ele abriu mão, né, da sua glória. Ele escolheu ser criado e educado pela sua própria criação, o homem, né? Ele sofreu, foi humilhado, foi esmagado na cruz, foi torturado por amor a mim e por amor a você. O amor de Deus, ele é tão imensurável que ele entregou seu próprio filho para ser morto, esmagado na cruz. Então, sim, Deus é amor, mas o amor dele não aceita o pecado. Tanto que ele entregou o próprio filho para ser morto na cruz, por amor a nós. Ele cumpriu todas as profecias que apontavam para a vinda dele. Ele salvou o mundo, morrendo e ressuscitando dentre os mortos, abrindo um novo caminho para nós diante de Deus. E esse caminho nos livra da condenação e da ira de Deus ao inferno. Jesus executou o plano de redenção. Ele veio saciar a justiça de Deus. E Deus Pai esmagou o Filho na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Nós que merecíamos estar naquele lugar. Entretanto, o Filho escolheu pagar o alto preço. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 56 diz: ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz, aí creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois ele disse: sou eu o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus,
por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Imaginem essa cena. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina os mortos ressuscitando e caminhando normalmente na cidade. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Certo, estavam com receio de se aproximar, visto que Jesus, que tanto fez, estava sendo sacrificado. Imagina aqueles que o seguiam, né? Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora vamos para a passagem de Salmos. Salmo 22, para o mestre de música, de acordo com a melodia. A coça da manhã, Salmo davídico. Meu Deus, aqui é Jesus falando para o Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústias? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e o livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Eles caçam de mim todos os que me veem. Eles balançam a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que eu nasci, eu fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim. Imagine Jesus pregado na cruz do madeiro, sendo zombado, torturado, esmagado. E ele não se recusou em nenhum momento passar por isso. Ele não se recusou. Ele não se rebelou contra Deus. Ele aceitou estar nessa situação. E ele continuou falando: desde que nasci eu fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Imaginem, naquele local tinha vários animais, né? Tinha ou lobos ou raposas, né? Touros, né? Leões, esperando o momento de ter algum corpo, de estar em volta, né? De algum alimento. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. A cruz é perversa, mas o Senhor a elevou. Não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Sim, eles rodeiam-me, os poderosos de Baçã, como leão voraz rugindo. Eles escancaram a boca contra mim.
Pai, como água eu me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu Deus, imaginem os braços do Senhor, os ossos soltos, as mãos cavadas e pregadas no madeiro, os ossos todos soltos, todos chicoteados. Naquela época os chicotes eles tinham uma borda de ferro, então quando eles faziam as chicoteadas, né, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, eles puxavam e peles saíam, era rasgada, era puxada junto. Então o Senhor foi muito humilhado, passou por uma situação muito sem explicação, né? Não tenho palavras para definir. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Eles ainda perfuraram, né? Derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes. E dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, ele nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E por isso que a cruz é perversa, mas o Senhor a elevou, porque quando lembramos da cruz, de morte de cruz, lembramos do grande sacrifício que foi pago por nós. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. A morte de cruz era vergonhosa, era a mais temida, a morte mais tortuosa, repleta de exposição à vergonha. O Senhor, com suas mãos e pés pregados no madeiro, não podia nem proteger o seu próprio corpo contra a exposição. Não podia. Imagina o Senhor nessa situação, com a coroa de espinhos penetrando a sua pele, machucando o seu rosto, desfigurando, tirando dele a imagem de Deus, deixando ele totalmente desfigurado, sendo zombado, humilhado, envergonhado, torturado, esmagado na cruz, por amor a mim e a você, para que não tivéssemos a condenação eterna distante de Deus. Ele pagou o alto preço, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, para pagar um alto preço por nós, mesmo sem merecermos.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca para reclamar. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou a nossa culpa. E aos olhos de Deus, a culpa foi lançada sobre o Filho. Tem pessoas que comentam, né? Deus é amor, então eu vou continuar com essa minha vida, né? Continuar tendo as minhas atitudes. Por que tu me julgas? Deixa que eu seja julgada por Deus. Não queira ser julgada por Deus. Não queira. Deus, ele é amor. O amor dele foi manifesto na cruz, esmagando e entregando o seu único filho por amor a nós. O valor de Jesus, ele é mais elevado do que qualquer outro ser. A dívida foi paga uma única vez, porque Cristo é eterno. Então, toda a dívida foi paga pela eternidade. Mas esse pagamento é estabelecido a todo aquele que crê de todo o coração e se arrepende verdadeiramente de seus pecados e entrega o governo de sua vida a Cristo, pois todo aquele que crê será poupado da ira de Deus. O Senhor se tornou maldito em nosso lugar e não se rebelou contra ao Pai. Deus odeia tanto o pecado, né, que nos livrou dessa prisão eterna, que seria, né, de ter uma vida distante dele, derramando totalmente a ira em Cristo Jesus, que sofreu todo o dano em nosso lugar, para que pudéssemos ter a oportunidade de vivermos sem o pecado. A obra de Jesus nos libertou da escravidão do pecado e agora todo aquele que nele crê toma posse da entrega dele e de seu sacrifício pode ser restaurado e redimido diante de Deus. Agora, na realidade do novo nascimento, existe um poder em nosso interior que nos leva a vencer o pecado, pois o Espírito do Senhor está em nós. Por isso, nós não somos mais escravos do pecado e do medo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou em outras traduções, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou deixar para ler a ressurreição em um outro momento. Eu volto compartilhando com vocês. Fiquem na paz e Deus abençoe a Páscoa.